Você ainda acredita que Jesus vai voltar? Então sente-se e prepare-se para encarar aquilo que a sua fé jamais quis que você questionasse. Neste vídeo, nós vamos desmistificar a escatologia cristã e te apresentar provas irrefutáveis de que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda e não vai voltar. Sim, o homem que milhões chamam de Filho de Deus fez uma falsa promessa. A suposta segunda vinda de Jesus é o pilar central do cristianismo e está construída sobre a base de uma mentira. E se esse pilar desaba, todo o edifício da fé vem abaixo e com ele o cristianismo, como se fosse um castelo de areia derrubado pelas ondas ou pelo vento. Prepare-se para confrontar textos bíblicos que os pastores evitam pregar, verdades que foram enterradas sob séculos de medo e doutrinação. Se Jesus prometeu voltar e não voltou, ele mentiu. E se mentiu, ele não é Deus, nem divino, nem Salvador. E toda a estrutura do cristianismo desaba diante dos seus olhos. Está pronto para descobrir a maior farsa já contada em nome de Deus? Então não desgrude da tela. Pegue o teu café, larga a tua fé e liberta a tua razão, liberta a tua mente. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você acredita acerca do cristianismo. Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal. Pois é, essa mentira de Jesus não é um segredo dos deuses. É amplamente defendida entre as várias denominações cristãs, que deu origem a uma série de dominações escatológicas, ou seja, uma série de doutrinas sobre a segunda vinda de Jesus e o fim do mundo. Todas elas criadas para tentar justificar o injustificável. Doutrinas que surgiram para remendar a ausência de Jesus ao longo dos séculos, mantendo as massas em constante esperanças por algo que nunca aconteceu. Entre essas doutrinas destacam-se o idealismo, o preterismo parcial, o preterismo total, o historicismo e o futurismo. Todas elas tentando salvar a reputação de um Cristo mentiroso, que disse que viria no primeiro século e não veio. Uma mentira nua e crua que está bem patente em toda a Bíblia. Muito bem, vou começar por resumir-te dizendo que o cristianismo, a religião que você talvez siga, tem como base uma grande mentira. Sim, uma falsa profecia proferida pela própria boca do personagem Jesus. Um mentiroso compulsivo. Caso Jesus tenha existido, nem que for no mínimo como um profeta apocalíptico, esse Jesus mentiu descaradamente ao dizer que voltaria. Jesus mentiu feio. Jesus não voltou e não vai voltar. E eu vou te provar por A mais B, com variadíssimos textos bíblicos. E logo, a primeira questão para sabermos se Jesus voltará ou se Jesus mentiu ou não, acerca da sua segunda vinda, depende da pergunta. Quando Jesus disse que ele voltaria? E Jesus respondeu essa pergunta. O personagem Jesus disse quando ele voltaria e está na Bíblia. E aí você vai me dizer, agora te apanhei, parteiro. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 36, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Se o próprio Jesus disse que nem os anjos, nem ele mesmo sabe a data da sua volta, mas apenas Deus sabe, como é que você vem me falar que Jesus disse a data que ele voltaria? Vamos com calma. Quando falamos em data, estamos a falar em minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos e até milênios. Tudo isso tem a ver com unidades de tempo. E de facto, o personagem Jesus disse que não sabia a hora e o dia que voltaria, hora e dia.
Mas para além de hora e dia, existem outras unidades de tempo, como décadas, séculos e milênios. E Jesus disse clara e inequivocamente na Bíblia que ele voltaria no primeiro século. Sim, Jesus disse que voltaria no primeiro século, ou seja, o primeiro século vai do ano 1 ao ano 100. Ao ano 100, no século 1, e hoje já estamos no ano 2000. Sim, e de lá para cá já passaram mais de 2000 anos e Jesus não veio. Logo, Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Agora você vai me perguntar, parteiro, onde na Bíblia Jesus disse que voltaria no primeiro século? Muito bem, vamos lá. Primeira questão. Alguém na Bíblia perguntou a Jesus quando ele voltaria e Jesus respondeu? E a resposta é sim. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus quando seria o fim do mundo e a sua segunda vinda. E Jesus respondeu que em verdade, ele voltaria no primeiro século, isto é, há mais de 2000 anos. Jesus respondeu que o fim do mundo e a sua segunda vinda ocorreria ainda na geração contemporânea dele. Ou seja, Jesus disse que durante a ocorrência do fim do mundo e da sua segunda vinda, alguns dos seus discípulos ainda estariam vivos para observar a sua segunda vinda e o fim do mundo. Isso está na Bíblia. Vamos começar por analisar Mateus capítulo 24, versos 1 a 55. No verso 1, os discípulos de Jesus ficam admirados com a beleza e ornamentação do edifício, ou seja, do templo. Já no verso 2, Jesus diz aos discípulos, não fiquem tão emocionados e impressionados com a beleza e ornamentação deste templo. Na verdade, não ficará nenhuma pedra no templo que não será derrubada na minha segunda vinda e no fim do mundo. Jesus a dizer. No verso 3, os discípulos perguntam a Jesus quando seriam essas coisas e que sinal haveria da segunda vinda de Jesus e do fim do mundo. E pasmem, Jesus respondeu. Primeiro, antes de responder, deu os sinais do fim do mundo. E depois ele disse quando ele voltaria. Jesus disse que muitos viriam em seu nome, isto é, fazendo-se passar por Messias, isso é, por Cristo, e enganariam a muitos. Disse também que haveria guerras, que nações se levantariam contra nações e reino contra reino. Disse que haveria fomes, terremotos em vários lugares, mas que apenas seria o princípio das dores. Jesus disse que os discípulos seriam entregues à tortura e seriam mortos e odiados por todas as nações por causa do nome dele. Jesus disse também que haveria uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem jamais haverá. Jesus disse mais em Mateus capítulo 24, verso 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. No verso 30, Jesus disse que durante essa tribulação, ele apareceria no céu e todas as tribos da terra se lamentariam e o veriam vir sobre as nuvens do céu com poder e glória, com seus anjos tocando trombeta, como se faz normalmente na recepção pomposa de reis naquele tempo. E esses anjos ajuntariam todos os escolhidos da terra. No verso 33, Jesus diz aos discípulos que quando eles vissem todas essas coisas, estaria próxima a sua segunda vinda. Vê que Jesus disse que os discípulos veriam estes sinais. Jesus não estava a falar comigo nem contigo. Não, Jesus não estava a falar comigo nem para ti. Jesus estava falando com os seus discípulos e para os seus discípulos. E depois vem o verso mais esperado, o verso 34, em que Jesus diz o período
da sua segunda vinda. O verso 34 diz, Mateus capítulo 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Mais uma vez, estamos dentro de um contexto onde Jesus estava falando com os seus discípulos. E Jesus diz para os seus discípulos que a geração dos discípulos dele não passaria sem que todas as coisas se cumprissem, isto é, sem que o fim do mundo e a segunda vinda dele acontecesse. O pronome demonstrativo esta da expressão não passará esta geração refere-se a algo próximo de quem fala em termos físicos, temporais ou textuais. Ou seja, Jesus estava se referindo à geração dos discípulos dele, que também era a geração dele. Se Jesus quisesse se referir a outra geração, ou até mesmo a geração de hoje em dia, Jesus teria dito aquela geração. Vejamos, Jesus disse que não passaria a geração dele próprio. Nos tempos de Jesus, uma geração era equivalente a 40 anos. Logo, no máximo dos máximos, Jesus teria vindo no primeiro século, isto é, antes do ano 100. Mas se você ainda tem dúvida, se você ainda acha que Jesus estava se referindo à geração de hoje em dia, vou te mostrar um verso que prova literalmente, que prova irrefutavelmente que Jesus se referia à geração do próprio Jesus, à geração dos discípulos dele. Vejamos Mateus capítulo 16, versos 27 a 28, onde Jesus disse, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O versículo 28 diz, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Estes dois versos não deixam a menor sombra de dúvidas. Eu não sei se você percebeu. Aqui Jesus esclarece que alguns dos discípulos dele e que estavam ali com ele não morreriam sem que ele regressasse numa segunda vinda. O que você entende com isso? Você acha que ainda há discípulos ou apóstolos vivos de Jesus hoje, nos nossos dias? E a resposta honesta é não. Já não há apóstolos de Jesus vivos. Todos morreram no primeiro século. Ou seja, Jesus disse que voltaria no primeiro século. O problema é que ele não veio no primeiro século. E até hoje, 2000 anos depois, 2 milênios depois, mais de 20 séculos depois, Jesus não regressou. Jesus mentiu, a profecia falhou, a religião cristã está construída sobre a base de uma mentira, sobre a base de uma falsa profecia. E isso não é tudo. Há variadíssimas passagens bíblicas no Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, que provam que a crença da liderança religiosa era de que Jesus voltaria no primeiro século, durante a vivência da geração contemporânea de Jesus. Por exemplo, em Mateus, capítulo 10, versículo 23, Jesus manda os seus discípulos em missão de evangelização e diz-lhes que eles seriam perseguidos. No entanto, quando fossem perseguidos numa cidade, que fugissem para outra. Jesus disse que ele regressaria em sua segunda vinda antes que os discípulos dele terminassem de percorrer todas as cidades de Israel. Isso é fugindo de cidade em cidade. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Você entende? Você entende a gravidade desta mentira de Jesus? Jesus enfatizou que em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O grande problema é que nenhum discípulo está vivo hoje.
Ou seja, Jesus mentiu descaradamente, sem vergonha. A Bíblia não deixa dúvidas. Tanto Jesus, assim como os cristãos do primeiro século, esperavam que Jesus regressasse em sua segunda vinda ainda no primeiro século. Paulo, por exemplo, na década de 50, depois de Cristo, ainda acreditava que ele próprio estaria vivo na segunda vinda de Cristo. Vejamos primeiras de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Verso 15. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Nessa passagem, o apóstolo Paulo responde à preocupação dos cristãos de Tessalônica sobre o destino daqueles que já haviam morrido, pois os cristãos estavam morrendo, uns por doenças, outros por envelhecimento e outras causas. E isso era bastante frustrante, porque os cristãos esperavam que Jesus os encontrasse vivos ainda. Então Paulo teve de explicar aos discípulos a situação dos mortos em relação à segunda vinda de Jesus, pois os cristãos na época e mesmo o próprio Paulo esperavam estar vivos quando Jesus voltasse. E Paulo respondeu dizendo que não se preocupem, Jesus primeiro vai ressuscitar os mortos e levá-los aos ares, e só depois arrebatará os que estiverem vivos, incluindo Paulo, para se encontrarem com eles nos ares. Vamos interpretar o verso 15. O verso 15 diz: posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor. Paulo afirma que a informação que está prestes a dar não vem dele próprio, mas é uma revelação divina, ou seja, é palavra do Senhor. É revelação do Espírito Santo. Isso confere autenticidade e confiança à mensagem, porque foi revelado pelo próprio Espírito Santo. Agora, quando Paulo diz que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, Paulo se inclui entre os que estariam ainda vivos no momento da parousia, ou seja, no momento da segunda vinda de Jesus, onde os cristãos mortos seriam ressuscitados e os vivos seriam arrebatados para se encontrarem com Jesus nos ares. Isso é uma evidência que Paulo acreditava que a segunda vinda de Jesus aconteceria em sua geração, enquanto ele ainda estava vivo. Mas a questão é, será que Jesus realmente apareceu, ressuscitou os mortos, arrebatou Paulo e os cristãos de Tessalônica e tiveram um encontro nos ares com Jesus e os mortos ressuscitados? E a resposta curta, objetiva e honesta é não. E já não há tempo para se cumprir esta profecia, por uma simples razão, por um simples motivo. E sabe por quê? Simples assim. Paulo e os cristãos de Tessalônica já morreram com falsas esperanças. Conclusão: Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Jesus foi um mentiroso compulsivo, tão fundamentalista que seus seguidores acreditaram e continuam acreditando nas suas mentiras até o dia de hoje. Era para Jesus ter voltado há mais de 20 séculos, há mais de 2000 anos. Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. A verdade é que os cristãos do primeiro século já estavam saturados de esperar a segunda vinda de Jesus. Paulo não se cansava de mandar cartas para lhes pedir um pouco mais de paciência, que Jesus não tardaria a voltar em sua segunda vinda. Veja, por exemplo, a carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 diz: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Mais uma vez, temos a urgência e a expectativa imediata de um retorno de Jesus. Bem pouco tempo, e não tardará, não significa 2000 anos depois. Não significa isso. Os cristãos do primeiro século viveram e morreram na expectativa imediata da segunda vinda de Jesus. Não porque vinha da cabeça deles, mas porque o mestre deles, Jesus de Nazaré, disse que viria pela segunda vez naquele século, no primeiro século. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João diz acerca de Jesus. O verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Traspassar neste contexto significa atravessar com lança, espada ou algo pontiagudo. E a questão é, será que Jesus foi traspassado? E a resposta é sim. Veja João, capítulo 19, verso 34. Diz o seguinte: contudo, um dos soldados furou o seu lado com uma lança, e daí correu sangue com água. Então, o que João queria dizer com eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que João queria dizer com isso? João estava a dizer que Jesus viria nas nuvens, e todo olho o veria, até mesmo aqueles que o furaram com lanças na sua crucificação. Agora a pergunta que não quer calar é: será que os soldados romanos que traspassaram Jesus ainda estão vivos para ver Jesus voltar? A resposta curta e objetiva é não. Isso significa que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, principia assim. No primeiro verso do primeiro capítulo, né? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. E termina assim, no último verso do último capítulo, antes da saudação, né? Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, brevemente, né? A primeira palavra que começa o primeiro versículo. E cedo, a última palavra do último capítulo praticamente, última palavra. Será que podem ser 2000 anos? E a resposta é não. Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Isso prova que o cristianismo, a maior religião do mundo, está construída sobre uma base falsa. Está construída sobre uma mentira. E o que isso prova sobre a religião cristã e até sobre o próprio Deus? Isso derruba não só Jesus como Filho de Deus, mas derruba o cristianismo e até mesmo a existência do próprio Deus de Israel. Que Deus Todo-Poderoso permitiria que um mentiroso compulsivo criasse um império de mentiras em seu nome? Que Deus permitiria isso? Então, depois de tudo isso, você ainda acredita que Jesus vai voltar? Ou já percebeu que a promessa da sua segunda vinda foi apenas mais uma entre tantas mentiras sagradas repetidas por séculos? A verdade é que Jesus não voltou porque, caso ele tenha existido, era um humano comum que morreu iludido de que era o Messias. Logo, nunca teve poder algum para cumprir o que prometeu. O que ele deixou foi uma multidão de fiéis esperando por um retorno que nunca veio e nunca virá. A segunda vinda de Jesus é uma fraude, um engodo, um mecanismo de controle. E quanto mais cedo entendermos isso, mais livres estaremos da culpa do medo e da manipulação. Se esse vídeo te fez pensar, curta, comente e compartilha com quem ainda vive na ilusão e na esperança de uma segunda vinda de Jesus. Inscreva-se no canal para mais conteúdo como esse, onde a razão fala mais alto do que a fé. Desperte, questione, liberte-se. Aqui a gente não reza, a gente pensa. Até o próximo vídeo.
aquele forte abraço e eu fui.